Graça e paz, seja bem-vindo ao nosso canal. Neste vídeo eu quero me dirigir aos meus amigos católicos para juntos fazermos uma reflexão a respeito da doutrina da comunhão dos santos. Dentro das igrejas cristãs evangélicas, a doutrina da comunhão dos santos tem a ver com as pessoas que estão vivas e as pessoas que estão mortas, as pessoas que faleceram, partiram e estão com Cristo. Dentro dessa perspectiva, há uma só igreja, tanto os que estão vivos aqui na terra, quanto os que partiram e estão no céu, fazem parte do corpo de Cristo, dessa coinonia através do Espírito Santo. Mas dentro do catolicismo, essa doutrina ela tem uma abrangência maior. Ela tem a ver com a intercessão que essas pessoas que são diante de Deus podem fazer pelas pessoas vivas que estão aqui na terra. As pessoas que estão aqui na terra, os fiéis católicos, podem rezar para essas pessoas pedindo graça, pedindo solução para os seus problemas, e também tem a ver com o culto que os fiéis católicos prestam a esses falecidos que já partiram. Será que isso tem base bíblica? Será que realmente nós podemos orar para as pessoas que já faleceram? E elas? Será que elas podem interceder por nós? É sobre isso que eu quero falar com você, amigo católico, depois da nossa vinheta. Muito bem, voltamos com o nosso tema intercessão dos santos. Será que os santos podem interceder por pessoas vivas que estão aqui na terra e essas pessoas podem prestar cultos e orar a essas pessoas que já faleceram? Eu quero falar com você sobre isso através de uma série de vídeos. Porém, no vídeo de hoje eu quero falar sobre a perspectiva da Igreja Católica a respeito de santidade, a respeito do termo santo, e o que a Bíblia nos diz a respeito do termo santo. Será que nós estamos falando da mesma coisa? Quando um católico fala sobre os seus santos, será que é o mesmo termo que a Bíblia usa? Então eu quero falar com você. Mas antes disso, eu quero que você assista rapidinho este pequeno documentário onde vai explanar um pouquinho a perspectiva de santidade, a perspectiva de como uma pessoa pode se tornar santa dentro da Igreja Católica. Já já voltaremos. Segundo a Congregação para as Causas dos Santos, o processo de canonização é um dos processos mais democráticos da Igreja, uma vez que é completamente iniciado por recomendações da Igreja fiel à santidade da pessoa. Eu gosto de dizer que um santo tem dois eus, o eu para a imitação e o eu para a intercessão, uma vez que o bispo tenha determinado que os fiéis estão convencidos dessa imitabilidade, por assim dizer, e então tem a confirmação de que as orações foram respondidas através da intercessão desses indivíduos. Ele pode iniciar um processo, ele pode começar a causa. Esta fase diocesana implica uma solicitação à congregação, coletando testemunhos a favor e contra o santo em potencial e nomeando um postulador para acompanhar o desenvolvimento do processo. É um processo colegial em que muitas mulheres e homens especializados são chamados a expressar sua opinião. Então, finalmente, aqui na congregação, depois que os bispos diocesanos ou locais ou os arcebispos coletaram todas as evidências a favor e contra a canonização, a congregação estuda e faz recomendações ao Santo Padre, que sozinho tem a decisão final de beatificar e canonizar. Estes incluem a exigência de milagres pela intercessão do santo. É preciso ser confirmado antes da beatificação do santo e outro ainda antes de sua canonização. Se o primeiro ou o segundo não ocorrer, o processo não poderá continuar. O Senhor escolhe alguns, e só Ele sabe por quê, e dá carismas especiais ou dons naquele momento particular na história da Igreja, para, digamos, como placas em uma estrada, como chegar ao céu. Assim, são esses carismas que levam aos dois eus o desejo de imitar e pedir a intercessão da pessoa. Ambas são as chaves para iniciar o processo de canonização. Então você percebeu que dentro do catolicismo há um processo burocrático pelo qual o falecido passa para que ele galgue ao status de santo ou de santidade. Então começa ali com servo de Deus, depois venerável, depois beato e por último, aí sim, ele ganha o status de santo dentro da Igreja Católica, que tem alguns benefícios, como por exemplo, depois que a pessoa ela é declarada santa, ela pode ter igrejas, capelas construídas em seu nome, imagens, fotografias, ela pode ser
venerada, né, entre aspas, como os católicos utilizam essa palavra. Depois nós podemos até conversar um pouquinho sobre a diferença entre adorar e venerar, mas usando o termo católico, elas são veneradas, né, publicamente, no culto público. Elas podem ter um calendário, um dia de festa dentro do calendário da Igreja Romana. Enfim, são vários benefícios para quem se torna santo. Mas será que é esse processo burocrático que nós encontramos na Bíblia? Será que pessoas especiais que realizaram milagres depois de mortas, será que essas pessoas que estão capacitadas para serem santas? Vamos ver então o que a Bíblia diz sobre isso. Nós encontramos na Bíblia Sagrada que pessoas, primeiro, as pessoas que são declaradas santas no Novo Testamento e no Antigo também, eram pessoas comuns, pessoas totalmente comuns. Não eram superdotados, não eram pessoas com super santidades, não eram pessoas que realizavam milagres, não eram pessoas que passaram por um processo burocrático de investigação da sua vida, da sua piedade, de seus milagres. Eram simplesmente pessoas que estavam no meio da igreja. E o apóstolo Paulo nos diz que essa santidade ela é dada não por uma instituição, mas sim pelo próprio Deus, através de vários elementos que proporcionou a morte de Cristo para nós. Por exemplo, em Romanos capítulo 15, versículo 25, preste atenção, se você tiver a sua Bíblia, você pode analisar na sua Bíblia católica também, viu? Você que é católico, está com a sua Bíblia aí, abra ela em Romanos capítulo 15, versículo 25, e observe como que o apóstolo Paulo trata as pessoas como santas. Mas agora vou a Jerusalém para ministrar aos santos. Não há distinção nenhuma. Ele está falando de pessoas que estavam vivas aqui na terra e eram declaradas santas. Segundo aos Coríntios, capítulo 9, versículo 1, Paulo diz assim: quanto à administração que se faz a favor dos santos, novamente ele usa a palavra santo sem nenhuma distinção. Ainda em Efésios, capítulo 4, versículo 12, Paulo diz que querendo o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério. Então os santos, eles são aperfeiçoados aqui na terra, não é depois que eles morrem que eles serão aperfeiçoados, suas vidas serão investigadas, não. É aqui na terra que eles recebem a perfeição para a obra de Deus. Filipenses capítulo 4, versículo 21, o apóstolo Paulo diz assim: saudai a todos os santos em Cristo Jesus. Então, santa é aquela pessoa que está em Cristo Jesus. Pelo menos é isso que o evangelho apostólico, bíblico, neotestamentário declara a respeito das pessoas que são santas. Então nós percebemos algumas coisas aqui. Primeiro, para a pessoa se tornar santa, a pessoa ela tem que estar em comunhão com Cristo, a pessoa tem que estar viva, porque todas essas pessoas que Paulo saúda aqui ou manda saudações, são pessoas vivas, não é pessoas que já faleceram, que morreram, passaram por um processo burocrático. Meu amigo, você nunca vai encontrar na sua Bíblia católica ou na Bíblia evangélica pessoas declaradas santas depois que elas faleceram. Não, elas são santas depois que faleceram porque já eram santas aqui na terra. Então nós não encontramos essa doutrina da intercessão dos santos, no sentido de pessoas mortas, dentro da Bíblia Sagrada. Vamos ver mais algumas coisas aqui. Por exemplo, em 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 11, Paulo fala que nós fomos santificados pelo Espírito Santo e pelo nome de Jesus. Nós que outrora andávamos como os gentios, agora nós somos separados e santificados para o serviço de Deus, para a obra de Deus, para a vida que está em Cristo Jesus. Hebreus capítulo 10, versículo 10, fala que o sacrifício de Cristo nos santifica. Então, em Efésios capítulo 1, versículo 1, nós vamos encontrar o conceito de santidade e o conceito de santos para pessoas vivas. Em 1 Coríntios capítulo 1, versículo 2, Paulo escreve aos santos que estão em Coríntios, ou seja, era uma igreja problemática, mas que tinha diversos santos ali. Então, nós depreendemos deste versículo que santos, a palavra santo, o termo santo, é aplicado a pessoas comuns, pessoas vivas e pessoas comuns. Também pode ser aplicado a pessoas, a um grupo de pessoas, como em Atos capítulo 9, versículo 13, que fala sobre os santos de Jerusalém, ou seja, uma coletividade de santos. Então, santidade é um conceito que nós encontramos lá no Antigo Testamento, que tem a ver com separação do mundo para
a obra de Deus, ou seja, é separado do mundo secular, se podemos usar assim uma linguagem mais moderna, né? O mundo secular, para o serviço de Deus. A palavra hebraica para santo é kadosh no Antigo Testamento. E no Novo Testamento é agnus, ou seja, tem o mesmo conceito de santidade, separado do mundo para a obra de Deus. Mas essas pessoas que são separadas do mundo para a obra de Deus, não se dá no pós-mortem. Se dá nesta vida aqui. É aqui que nós estamos sendo santificados, porque diz Hebreus que sem a santidade ninguém verá o Senhor. Então, sem a santidade aqui, não adianta você morrer e depois se tornar santo depois da morte. Não. Aqui é um limite. Aqui é o limite que nós decidimos. Se nós vamos entregar nossa vida a Cristo, nos tornamos cristãos ou não. Depois que você passou o limite, a fronteira desta vida para a morte, nós não temos mais esta oportunidade. Você decide aqui e agora. Então, para você, amigo católico, eu deixo esse vídeo e deixo essa reflexão. Você percebeu que, segundo a Bíblia, santo é apenas aquelas pessoas que aceitaram a Cristo, pessoas vivas, pessoas comuns, pessoas que estão na igreja, que estão em Cristo, foram santificadas pelo Espírito Santo, pela obra vicária de Cristo, pelo nome de Jesus e agora fazem parte do corpo de Cristo. Dentro do conceito católico, santo é aquela pessoa que é declarada pela Igreja Católica Santa, né? Não tem nada a ver com o que a Bíblia diz sobre santidade. No próximo vídeo eu quero falar com você sobre a intercessão. Aí sim nós vamos falar sobre a intercessão dos santos e nós veremos se a Bíblia realmente ela permite nós orarmos a pessoas falecidas e essas pessoas, por sua vez, se elas podem realmente interceder por aquelas pessoas que estão aqui na Terra, pode conceder alguma graça e por que isso acontece, tá bom? Você que não é inscrito no nosso canal, se inscreva, eu preciso que você se inscreva para divulgar o nosso trabalho, deixe o seu like, deixe o seu comentário se você concorda, se você não concorda também. Se quiser deixar algum complemento para esta mensagem, eu também agradeço. Até o próximo vídeo, se Deus assim permitir, e com certeza nós traremos mais informações a respeito da doutrina da intercessão dos santos. Não perca!